E isso me ajudou muito, porque como eu era filho de produtor de leite, eu tinha, né? O primeiro teste que fizeram pra mim, quando eu cheguei lá na fazenda, foi inclusive o Luiz que fez, tinha parido uma vaca, falou, ó, tem que dar colosso pro bezerro, ordenha lá. Porque eles imaginou que veterinário não sabia ordenhar a vaca na mão, né? Mas eu era tirador de leite, meu pai era produtor de leite. Então, pra mim, ali, eu fui conquistando as pessoas pela prática, que eu acho que hoje talvez seja um ponto delicado no agronegócio, né? Tem muita gente falando sobre o agronegócio, mas tem pouca gente que vive o agronegócio. Isso é fato. Então, eu acho que essa é uma área sensível, né? E nas conversas com o seu Laíro, ele sempre perguntava da minha família, da minha história, no que eu acreditava, né? Ele sempre foi um cara muito astuto para perguntar, assim. Ele queria saber, na verdade, quais são os seus valores? O que você tem por dentro, além da sua juventude, né? Assim, eu sempre falei, cara, eu me comprometo, final de semana, plantão, eu ia. E estágio na Colorado nunca recebeu nada. E desde a minha época até hoje é assim. Nós não pagamos estagiário lá. O estagiário faz por aprendizado dele, né? Trainee a gente paga, mas estagiário não. E na minha época eu lembro que eu paguei, né? Com a dificuldade que eu tinha, aluguel, que não podia morar na fazenda. Depois eu não podia usar o ônibus da fazenda, eu tive que pegar um carro emprestado da minha irmã para ir. Foi aparecendo um monte de dificuldade. E ele foi vendo eu tentando resolver da minha maneira que eu podia. Porque eu queria realmente fazer o estágio lá. E eu fiz. E para mim, aquilo mudou a minha vida como visão. Marcelo, você falou uma coisa agora que é importante. São duas coisas, aliás, né? O fato de gostar de pessoas e eu observo aqui que o comprometimento das pessoas antigamente, nessa época, que a gente tirava leite, que eu também já fiz isso, tirar leite na mão, era diferente do compromisso, e falando isso aí que você falou, que é o pular de galho em galho. Antes, você tinha o cara que era funcionário na fazenda, o filho dele nascia, crescia, virava funcionário, continuava. O mundo, a coisa está muito efêmera hoje. O pessoal dá pouco valor nessa coisa. E a segunda coisa eu vou fazer aqui, ato contínuo, você falou, ele queria saber quais eram seus valores. Quais eram seus valores? Na realidade, a base mais poderosa do meu valor que eu vejo é família, né? Inclusive, nós fizemos recente um levantamento de percepção dos funcionários da Colorado e eu fiquei muito contente quando família foi um dos que saíram lá, porque isso significa que a cultura que nós construímos lá é a cultura que a gente acredita, sabe? Então, assim, família para mim é comprometimento, né? Que é isso, responsabilidade. Se eu falei, eu cumpro, né? Então, assim, não é o que eu falo, mas é o que eu faço que transforma onde eu estou, né? Então, assim, eu acho que ser o passo à frente para dar o exemplo bom e também não abrir mão dos meus valores em detrimento de alguma vantagem pequena, né? Porque às vezes a gente abre mão de tanta coisa para manter o cara dentro da empresa, o cara não cuida bem da família dele, mas o cara é um bom tirador de... Cara, hoje na Colorado, não. Se o cara não tem os nossos valores, nós não seguramos ele. Se ele não sabe cuidar da própria família, do próprio negócio dele, não. Isso para nós hoje é um valor inegociável, né? Então, assim, essas foram as coisas que eu fui vendo e hoje eu ainda sou mais apegado, eu levo isso para os meus filhos, né? Que hoje moram, minha filha mora em Palmas, meu filho mora em Araras, estão os dois trabalhando, e eu vejo como eles olham pra gente e eles espelham, por mais que a gente imagina que eles só copiam os amigos, e a gente fala muito dessa juventude, mas tem muita gente boa. Claro. Tem muita gente boa, Claro. sabe, fazendo um trabalho gigante. Mas a base tem que ser a família, o pai, a mãe, o irmão, o cunhado. Porque se você largar um filho a solto hoje, realmente a chance dele dar certo é menor. Não estou dizendo que não vai ter um cara que vai ficar rico, vai ter sucesso, mas eu não sei se ele vai ser feliz não, sabe? Felicidade é algo muito mais importante do que ter dinheiro e ter tido sucesso. Inclusive, sucesso é um lugar perigoso para você estar, porque você se acomoda e você se acovarda. Então, para você que está nos ouvindo, se você atingir o sucesso, cuidado. Esse é o pior lugar para você estar. Vai procurar outro sucesso, né? Vai procurar outro desafio, porque se você ficar lá em poucos anos, você está obsoleto. É isso aí.